Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Cleise Souza, terapeuta sistêmica. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos rins, problemas renais. Se você tem algum problema renal, se você tem pedra nos rins, ou se você tem alguma infecção, inflamação, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? A primeira coisa que é importante nós analisarmos é que os órgãos duplos do corpo, como o pulmão, como o rim, como olhos, eles têm muito a ver com o relacionamento a dois, ou relacionamento com o outro, né? Não necessariamente com relacionamento a dois. Os rins, eles filtram o sangue, eles filtram o líquido que vai até eles, ou até eles, né? Que são dois rins, e é por meio da urina é que se faz o processo de excreção, de tirar aquilo que não está bem ou que está prejudicando o organismo do ser humano. Quando as pessoas têm problema de rins, quer dizer que elas estão passando por uma crise de medo, de insegurança. E se essas crises de medo, de insegurança, são repetidas vezes, né? São reiteradas, pode ocasionar também o cálculo, as pedras nos rins. Então, as pessoas me buscam não porque elas têm problema de rins, né? Se elas tivessem, ou se elas me buscassem para isso, elas estariam no lugar errado, né? Porque eu não sou médico. Mas elas me buscam por outras questões, né? Quer sejam questões profissionais, financeiras, questões nos relacionamentos. Por isso é que as pessoas me buscam. E quando elas relatam para mim essas questões, como as questões de rins, ou questões de infecção de urina, né? Que a gente já dá um outro diagnóstico. Geralmente quem tem repetidas vezes ao ano infecção na urina está muito vinculado à raiva que essas pessoas guardam de momentos que elas não conseguiram superar, né? Então, todo o nosso corpo, ele fala. Isso significa linguagem corporal, não só a linguagem externa, né, mas aquela linguagem interna. O que meu corpo está tentando me dizer? Então, os rins seriam isso. E crianças que fazem xixi na cama, também está ligado ao medo, à insegurança. Então, quando nós mergulhamos na investigação ou na autoinvestigação do sintoma da doença, fica mais fácil nós investigarmos a origem, o que causou essa doença. Porque quando uma doença chega no nosso corpo físico, ela já passou pelo emocional e ou espiritual, energético, astral. Então, esta verificação, ela é muito importante. E aí você pode estar se perguntando, eu tô com muito medo, eu tô com medo do futuro, eu tô com medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas, eu tô com medo de ser demitido. Tá, eu constatei isso. E daí? E daí que é importante você pegar essas informações e começar a buscar a sua autocura, que ela pode ser feita por meio de uma regressão, de uma ressignificação, de um desafio, de uma crença limitante. Então, não é só saber a origem, ter conhecimento dessa origem da questão, mas é de você buscar ajuda. E muitas vezes, na medida em que você sabe
que você pode dar conta disso, naturalmente a cura vai vir. Não estou dizendo com isso que você tem que ignorar a medicina, de forma alguma. Tem momentos que você precisa, sim, passar por médicos, exames, tomar medicamentos alopáticos, né? Graças a Deus que eles estão aí para nos ajudar, né? A minimizar as nossas dores. Mas a questão maior é no emocional. Dificilmente a pessoa fica atenta ao emocional. Ou buscar também uma metodologia de cura alternativa mais natural, que seja a homeopatia, a fitoterapia, né, que são os chás, aromaterapia. Isso tudo vai nos ajudar no restabelecimento da nossa saúde. Quando nós estamos doentes, é como se o nosso corpo gritasse, ele pedisse para que nós mudássemos alguma coisa que não está bem. Mas geralmente o que nós fazemos? Nós ignoramos, porque a gente não vai na origem das questões. E você sabia que muitas vezes você traz uma doença ou um sintoma lá dos seus ancestrais? Você repete essa situação? Então, é muito interessante. Eu tive uma paciente que, quando ela me procurou, ela tinha muito problema renal, e quando ela me procurou, ela já tinha retirado um rim, né? E ao me procurar, eu perguntei para ela, ela falou que ela vivia em tratamento e tudo mais, que não teve jeito, um rim parou a não funcionar mais. Então, qual foi a pergunta? A pergunta básica que eu fiz para ela. Qual rim que você perdeu? Ela perdeu o rim esquerdo. O esquerdo significa o masculino na vida dessa pessoa, né? O parceiro. No caso, ela não vivia bem com o marido, né? Estava junto, mas era uma relação tóxica, era uma relação abusiva, e ela tinha dificuldade também de se entender. Então, o lado esquerdo nosso do corpo é você com você mesmo e você com o masculino na sua vida. No caso dessa paciente, a questão foi com o marido, e logo depois de algum tempo, depois que ela começou o processo, né, ela conseguiu se livrar desse relacionamento tóxico, desse relacionamento abusivo. Por que eu digo se livrar? Porque às vezes a pessoa está num relacionamento tão ruim, mas ela tem medo de sair desse relacionamento. Ela tem medo de ficar sozinha. Essa pessoa acha que ela não é capaz. Ou então ela tem crenças limitantes em relação a isso, né? É melhor estar junto do que estar separado. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo separar porque eu tenho uma empresa com meu marido, eu tenho os filhos, né? Mas pai é pai, mãe é mãe, a vida toda, né? Se você não está mais com o seu parceiro, mas você tem filhos com ele, é importante os filhos continuarem a respeitar, a reverenciar o pai e a mãe, porque eles são eternos. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Então, às vezes, a pessoa, no caso dessa minha paciente, ela precisou passar pelo processo de perder um rim para voltar para o autoconhecimento. Não é assim? Não é comum uma pessoa que depois que ela... É comum, mas não é natural. Que ela passa por um infarto, por exemplo, aí ela começa a se cuidar. Aí ela vai fazer atividade física, ela vai controlar a pressão, né? Porque o infarto, ele não vem de uma hora para outra, é súbito, né? Mas esse processo da doença
já vai começando ali, através da pressão arterial, que vai subindo, obesidade, né? E depois que veio, né, como se o infarto é como se fosse uma panela de pressão que explode, a pessoa não dá conta. Nível elevado de estresse. Aí depois que ela passa pela experiência, ela começa a cuidar dela, né, a se cuidar. Então nós podemos ter esse autocuidado antes do nosso corpo adoecer. Então fica a dica aí se você tem problema renal, né? E se você tem aquelas crises de rins, observa de cólicas, né? Muitas dores intensas, às vezes você precisa ser internado de tão intensa, né? As pessoas que passaram por cólica de rins, né? Principalmente em função dos cálculos renais, e que tiveram parto, elas dizem que a dor da cólica renal é mais aguda que a dor do parto. Então, realmente, uma dor muito forte, que deixa a pessoa desesperada de dor. Essas pedras, esses cálculos, eles são cristalizados ou eles estão cristalizando as inseguranças, as suas insatisfações. Então, fica a dica para você, ou se você conhece alguém, ou seu filho ou sua filha que está fazendo xixi na cama, é medo, é insegurança. Perceber, investigar. Que medo é esse? Que medo que meu filho está tendo? Né? Às vezes, até filmes que as crianças veem de monstros, filmes que trazem um terror, e quando elas vão dormir, o inconsciente vai trabalhando esse medo, essa insegurança. E eu estou aqui para te ajudar. Se você é terapeuta, ou se você não é e gostaria de ser, venha comigo no curso do terapeuta moderno. São aulas gratuitas que vão acontecer na próxima semana, dia 7, 9 e 11 de fevereiro. Se você quiser participar e assistir essas aulas gratuitas, é só você se inscrever aqui na minha bio. Se tiver alguma dificuldade, me mande uma mensagem aqui no direct, que eu te passo o link para você se inscrever e para o nosso grupo VIP, que você vai ter uma série de bônus e vai entender esse processo de como é que eu trabalho. Por que eu estou falando muito essa semana aqui nas lives de 11h11? Por que eu tenho falado muito de doença, de sintomas? Porque isso faz parte dos 14 fundamentos que eu aplico, né, uma metodologia única de minha autoria, que eu aplico nos meus pacientes. Né? E esse fundamento, né, de sintomas, de doença, é o fundamento que eu chamo de linguagem do corpo. Né? O corpo fala. O que o nosso corpo está nos dizendo por meio do sintoma, por meio da doença. Qualquer dúvida, eu estou aqui pronta a te ajudar. Fique bem e até amanhã.